Que bom ter você aqui iniciando o segundo módulo. Parabéns por ter concluído a primeira etapa dessa jornada. O segundo módulo tem como tema central o caráter e as emoções. E nós vamos iniciar agora a primeira aula do segundo módulo. O nosso tema de hoje é o propósito de Deus. E eu quero iniciar direto lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele. E o propósito de Deus para nós era um. Mas você sabe que aconteceu alguma coisa, eu vou falar ela mais pra frente, que distorceu esse propósito. Mas aí você pode estar se perguntando, Carol, ok, aconteceu algo que acabou distorcendo o propósito que Deus tinha para minha vida. O que eu posso fazer para estar alinhado com aquilo que Deus tem para mim? Tem uma frase que eu gosto muito, que marcou muito a minha vida, que ela diz que quando nós sabemos o porquê nós fazemos as coisas, nós nunca vamos deixar de fazer. E você precisa entender que saber o propósito que Deus tem para a sua vida é o que vai nortear a sua caminhada cristã. Então, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? A primeira coisa que você precisa saber é o propósito de Deus para você. É que você tenha a Deus como a sua única referência. Deus é aquele que guia o seu caminho, que guia o seu caráter, que guia suas emoções. Se você tem que ser a imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que você tem que ser perfeito? Não quer dizer que você tem que ser perfeito, mas quer dizer que você tem que buscar diariamente ser mais parecido com ele. E como nós fazemos isso? Refletir o caráter, refletir a imagem de Deus, é você ser um ser em espírito. Não é sobre aquilo que você faz nas suas atitudes simplesmente na carne, mas é você refletir e entender que você é um ser espiritual. Então as suas atitudes precisam ser condizentes com aquilo que Deus diz para você. E aonde nós encontramos isso? Na palavra de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 8, do versículo 4 ao 6, diz o seguinte: Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Deus nos criou para dominar. Deus nos criou, além de sermos a imagem e semelhança dele, para que nós pudéssemos dominar sobre a terra. O seu propósito aqui não é de ser apenas mais uma pessoa, não é de apenas seguir o que o mundo diz, muito pelo contrário. O seu propósito aqui é de refletir a imagem de Deus. Nós nascemos para ser exemplo para as pessoas. E o seu maior exemplo é buscar ser parecido com Cristo. Nós estamos aqui para ser um pequeno Cristo. A palavra cristão significa isso, um pequeno Cristo. As suas atitudes hoje refletem quem Jesus é? As suas atitudes em casa, as suas atitudes na escola, nos ambientes em que você está inserido, as pessoas olham para você e conseguem enxergar o propósito que Deus tem na sua vida? Eu me converti muito nova, eu me converti quando eu tinha 12 anos de idade. Na época, eu ainda estava na escola, fazia cursinho de inglês, as pessoas que estavam próximas a mim eram pessoas da minha idade, obviamente. E eu entendi que naquele momento eu não tinha que ser uma super-heroína ou eu não tinha que ser a mãe daquelas pessoas. Mas para aquelas pessoas eu precisava ser um exemplo. Perto dos seus amigos, você precisa fazer a diferença. Cumprir o propósito de Deus não é você ser uma pessoa inalcançável, ser uma pessoa perfeita, ser uma pessoa que as pessoas olhem e imaginem que elas nunca vão conseguir chegar naquele nível. Ser a imagem e semelhança de Deus é você mostrar para as pessoas que buscando em Deus, elas também conseguem ser a imagem e a semelhança dele. Como eu falei no início, algo distorceu esse propósito. E sabe o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. Lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, quando ele cria Adão e Eva, ele criou eles com esse propósito, que eles estivessem ali no jardim, junto ao Pai, mas algo aconteceu. A desobediência veio, o pecado veio, e por conta dessa queda houve uma distorção do propósito. E diariamente, nós hoje somos pecadores. Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Nós precisamos entender que houve uma queda, aconteceu algo que distorceu esse propósito, mas diariamente nós precisamos lutar contra isso. Você vai errar, você vai falhar, você vai cair, mas o propósito de Deus na sua vida é que diariamente você busque voltar à essência, que você busque voltar a ser aquilo que Deus te chamou para ser. Lá em Romanos 5, no capítulo 12 em diante, diz o seguinte: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui a gente entende que por conta do erro que Adão e Eva cometeram, o pecado entrou no mundo. Mas da mesma forma, por conta de um só homem, a graça veio sobre nós. Jesus veio para trazer a remissão dos nossos pecados e para nos conectar novamente
com o Pai. Então eu quero que você entenda que, apesar do propósito ter sido distorcido, você precisa diariamente buscar a Cristo, porque Ele veio para nos dar vida. O pecado entrou e, como a gente viu aqui, ele veio para trazer a morte, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A queda do homem trouxe para nós a morte espiritual, mas através de Jesus nós podemos todos os dias nos relacionar e buscar intimidade com Deus, nos conectando novamente ao nosso propósito original. Aqui você entendeu que houve uma queda e houve uma distorção, mas o seu propósito é de ser a imagem e semelhança dele. E diariamente você precisa se lembrar disso e fazer de tudo para que as suas atitudes, para que o seu caráter, para que as suas emoções estejam alinhadas com aquilo que Deus tem para a sua vida. O pecado pode tentar distorcer o propósito de Deus na sua vida, mas busque relacionamento com Jesus. Através da oração, através da palavra de Deus, através do seu momento de intimidade, do seu devocional, que para mim, particularmente, é uma das coisas mais importantes na sua caminhada daqui em diante, desde o momento em que você entrou na igreja e até o momento, né, que Jesus voltar ou que a morte chegar, a coisa mais importante sempre vai ser o seu momento de intimidade com Deus. É através do seu relacionamento com Jesus, com Cristo, através do seu momento de devocional, que pode parecer uma coisa simples, mas poderosa. O seu devocional, o seu momento de intimidade, o seu relacionamento com Jesus é o que te aproxima do propósito de Deus para a sua vida. E assim, nós encerramos a primeira aula do segundo módulo. Nas próximas aulas você vai entender um pouco melhor como voltar para Deus, como encontrar o propósito de Deus. Nos vemos nas próximas aulas.